Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam muito bem, que estejam gostando das aulas, que estejam conseguindo compreender esse conteúdo extremamente importante, que é a lesão corporal. A lesão corporal aí é um fato que, infelizmente, ocorre praticamente todos os dias, porque tem muita incidência nas delegacias, a gente recebe muito esse fato, então a gente percebe como é um crime que acontece muito. Automaticamente, é bem possível de ser cobrados aí nas provas, né? Então, o pessoal tem que estar aprendendo bem aí. Espero que vocês estejam gostando, tá? Já de antemão, se você estiver gostando aqui desse vídeo, já dá um like aí pra prof, tá bom? Que aí eu tenho um feedback aí que as minhas aulas estão a contento, né? Que as minhas aulas vocês estão gostando. Então, assim, pessoal, vamos então dar continuidade. Na aula 2, a gente estudou, então, a lesão corporal grave e a lesão corporal gravíssima. Estas dispostas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Agora, a prof vai falar do quê? Do parágrafo 3º, que traz, então, uma conduta pré-terro-dolosa, que é a lesão corporal seguida da morte do agente, tá? Meu Deus. É a lesão corporal seguida da morte do agente. Então, vamos lá, gente. O parágrafo 3º. O que o parágrafo 3º traz? Se resultar em morte, e essas circunstâncias evidenciam que esse agente que cometeu esse fato, ele não queria o resultado ele não queria esse resultado, ou seja, ele não queria a morte. E ele nem produziu o risco de produzir essa morte, tá? Então, a reclusão vai ser de 4 a 12. Então, aqui de antemão, vamos lá. A gente já vê que a lesão corporal seguida de morte tem uma pena muito grave, né? O homicídio lá, a pena é de 6 anos a 20, simples, né? Um homicídio simples. Aqui, por exemplo, nós temos a lesão corporal seguida da morte, que é o quê? Uma reclusão de 4 a 12 anos. É mais branda do que o homicídio simples, até porque lá a gente tem um dolo de realmente acabar com a vida dessa pessoa, tá? Mas aqui a gente tá falando também num cessar vida, né? Nós estamos falando de uma lesão que acabou resultando na morte de alguém. Agora, o que a gente precisa dizer aqui, tá? Ela é pré-ter-dolosa. Por que ela é pré-ter-dolosa? Pré-ter é antes vem o dolo, depois vem a culpa, certo? Então, nós temos um elemento subjetivo aí do dolo e de culpa, ok? O parágrafo, ele traz bem claro, evidencia que o agente não quis o resultado, ou seja, eu não queria o resultado morte. Eu não tinha o dolo direto em produzir a morte dessa pessoa. Eu tinha o dolo de querer lesionar essa vítima, mas eu não tinha o dolo de matar, tá? E eu também não assumi esse risco de produzir isso, tá? Que é quando que é o dolo eventual que a gente fala, tá? Então, assim, é quando você realmente... A gente tá falando de uma culpa consciente, é quando a gente até imagina que... A gente imagina que alguma coisa pode acontecer, mas a gente não se convence de que isso vai acontecer. Então, assim, ó, por exemplo, eu começo a discutir com uma pessoa verbalmente e eu dou vários socos no rosto, né? Mas o primeiro soco que eu já dou no rosto da pessoa, isso já resulta em que a pessoa acaba caindo e acaba batendo a cabeça no meio-fio, por exemplo, ou numa quina de uma mesa. E em medicina legal, vocês vão acabar estudando aí comigo, que vocês vão perceber o quanto o ser humano é sensível, o quanto a nossa cabeça é sensível. E a gente tem aqui partes da cabeça que são regiões vitais, né? Então, assim, dependendo da pancada que você acabar levando aí, pode acabar matando. Isso qualquer pessoa sabe, que a região do rosto, da cabeça é uma região sensível, né? Então você sabe que uma pessoa pode morrer em decorrência de um soco, até porque ela pode cair e tal. Mas você não imagina isso. Então você não tá assumindo um risco, tá? Então a gente fala uma culpa consciente. E aí, nesse caso, essa pessoa, do soco que eu dei, a pessoa acaba caindo e morrendo. Então, eu tinha o dolo inicial de dar o soco, eu queria realmente agredir, eu queria gerar uma lesão corporal, mas eu não queria gerar uma morte. O meu objetivo não era que essa pessoa morresse. E aí, por isso que a gente fala de uma conduta que é pré-ter-dolosa. Antes o dolo, após a culpa. Beleza? Gente, esse crime, ele é chamado pela doutrina de homicídio pré-ter-doloso. É um homicídio que antes tem a culpa, depois tem o resultado. Só que acaba confundindo, né, gente? Mas só para vocês terem ciência disso.
tá? Então, dependendo da prova que vocês forem fazer aí, tem que ver se os doutrinadores que são cobrados nessa prova que você vai fazer, se algum desses doutrinadores acabam trazendo aí no livro a questão de chamar a lesão corporal de homicídio pretero doloso. Que aí você sabe que possivelmente poderia ser cobrado em prova, tá? Mas é mais confuso, né, esse termo aí. Vamos lá, pessoal, vamos para as causas de diminuição de pena. Vamos lá. Gente, vamos lá, aqui tem que prestar bastante atenção. Nós temos a situação aqui, ela é praticamente igual, ao que se aplica lá no homicídio. Lá no homicídio nós temos o homicídio privilegiado, certo? Que o juiz, ele vai diminuir a sanção do agente, ele vai diminuir a pena do agente. Se essa pessoa comete esse crime, impelido de um relevante valor moral, um valor social, ou então após a injusta provocação da vítima, certo? Então, assim, aqui é a mesma coisa na lesão corporal. O que diz aqui? Que se esse agente, né, então, se esse autor da lesão corporal, ele comete esse crime de lesão corporal por um motivo de relevante valor social, ou então de um relevante valor moral, ou ainda sob o domínio de violência e emoção, mas que seja logo após uma injusta provocação da vítima, o juiz pode, então, reduzir a pena desse autor, tá? De 1/6 a 1/3. Então, vamos lá comigo. Mesma coisa que a gente conversou lá no homicídio, né? No crime de homicídio. Aqui, gente, o relevante valor moral é um interesse particular, tá? Então, vamos para um exemplo de valor moral que poderia atingir um interesse particular. Vamos ver aqui. Por exemplo, a minha mãe acabou sendo muito agredida, acabou sendo bastante lesionada por uma vizinha, tá? E isso me afetou, de certa forma, né? Porque minha mãe ficou bem machucada, tá? E aí eu, como filha dela, e vendo aquilo e achando aquilo, assim, horrível, eu vou lá, né? E pego essa vizinha e espanco ela, agrido ela também, né? Acabo agredindo ela. Poderíamos dizer, sim, que foi um motivo de relevante valor moral, porque isso me afetou. Isso pode não afetar a sociedade, mas eu que sou filha, ver a minha mãe ali toda roxa, me deixou extremamente abatida. E aí eu pego, vou lá na vizinha e espanco ela. Só pra você aprender o quanto é bom bater nos outros. Tá? Só que aí que tá, a gente não tá mais na lei de Italião, né, gente? Onde eu posso simplesmente chegar lá e eu fazer minha justiça com as próprias mãos. É o Estado que tem o poder de punir, então é o Estado que iria responsabilizar ela. E não eu que tenho que ir lá e espancar ela, tá? Eu vou lá, grito, dou vários socos, dou vários chutes, pontapés nela, mas eu chego e digo, olha só o que ela fez com a minha mãe. Eu fui lá e fiz isso. Então o juiz pode analisar, não, então espera aí, vamos fazer o seguinte. Realmente você fez isso impedida de um valor moral aí, né? Sua mãe saiu bem machucada. Então, você fez isso em decorrência desse fato. Então, eu vou reduzir a tua pena. E aí, o juiz vai analisar, né, a dosimetria da pena, e vai analisar até que ponto eu agredi ela, como foi a agressão da minha mãe, enfim, e ver se isso realmente é um valor moral, e ele pode reduzir a minha pena, então, de 1/6 a 1/3. Belezinha? Vamos para um valor social, um interesse coletivo, tá? Por exemplo, tem um rapaz aqui que é bem conhecido no bairro e ele é usuário de drogas e ele comete vários furtos aqui nessa região, né? Por quê? Precisa furtar para poder ter os objetos para poder vender por droga, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente pode citar essa situação. Então, essa pessoa, ela simplesmente comete vários furtos e ela é pega um dia furtando um determinado local, tá? E aí eu vejo isso e eu já tô indignada porque eu sei que essa pessoa comete vários furtos, tá? Ela furtou já vários locais, tá? E inclusive furtou minha casa, eu fiquei indignada.
E aí eu começo a agredir essa pessoa. E aí, assim, por mais que eu tenha sido vítima, aí chega uma outra pessoa e começa a agredir ela também. Né? Por exemplo, a gente poderia até falar em um linchamento, né? Quando várias pessoas agridem ela. Mas ali foi decorrência de um valor social. Aí a gente não está falando da diferença dos bens jurídicos. Ah, mas o bem jurídico corporal, a integridade corporal é mais importante do que o patrimônio das pessoas. Não, a gente não está fazendo um balanceamento de qual bem é mais importante que o outro. A gente está falando o quê? Que essas pessoas se sentiram gravemente lesionadas porque esse rapaz já vinha cometendo vários furtos na região e um dia ele foi pego com a boca na botija e aí o pessoal começou a agredir ele. Tá? E em decorrência disso ele sofreu várias lesões. Tá? Então aqui, por exemplo, o juiz ele pode analisar, não, isso de certa forma tem relação com o interesse coletivo, essas pessoas se sentiram ofendidas, então eu vou aplicar então essa pena de redução para essas pessoas que agrediram esse agente, tá? A pena de 1/6 a 1/3. Tá? Claro que a gente vai ter que ver, tá? Quantas agressões foram? Ah, foram vários socos, daí a gente mobilizou ele e chamou a polícia, né? Então foi 2, 3 socos e mas só imobilizar já teria contido o rapaz, não precisava ter agredido ele para chamar a polícia. Então você vê que é uma forma de vingança pelo que aquela pessoa está fazendo, né? E aí a gente tem então o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, tá? Vamos para uma outra situação, um exemplo. Eu sou policial, né? Já sou bem conhecida na região. Eu tô sentada tomando um sorvete no centro da cidade e aí passa um agente, tá? E começa a me xingar, começa a me ofender, um agente que eu já posso ter prendido no passado, né? Vamos supor. E ele começa a me ofender, começa a me chamar de pé de porco, de policial de merda e mais um monte de coisa, tá? E aí, após várias agressões verbais, eu simplesmente levanto enfurecida e eu dou uns 2, 3 socos no rapaz aí, né? E aí, claro, o pessoal acaba me contendo também, porque eu tava surtada, né, de tantas ofensas. E aí levam nós dois pra delegacia. Gente, ele cometeu uma injúria contra mim, né? Ele me xingou de diversas formas. Mas foi totalmente desproporcional. Eu tinha que ter prendido ele em flagrante por isso. Mas não, eu surtei. Eu tive um surto depois dos xingamentos. Gente, eu não sofri uma injusta provocação. Né? Essa vítima da lesão corporal ficou me xingando. Eu tava lá quieta no meu canto. Só que eu tinha que ter prendido ele por injúria e não ter agredido ele. Tá? Então aí pode o juiz dizer assim, não, ela surtou. Ela surtou, ela perdeu a razão. E aí ela agrediu ele. Deu vários socos nele, ele ficou ali com os 2 olhos tudo roxo, né? E aí a gente vê que tem sangue aqui, sangue na boca, enfim, né? Levou uns 2 socos lá, deu um em cada olho na boca, aí, no nariz, né? Quebrou o nariz do cara ali, né? Então, a gente está falando de um surto. Eu surtei logo após a injusta provocação. Agora, se, por exemplo, ele me xinga de tudo quanto é coisa, e eu naquela hora não dou bola. E aí, depois de um tempo, eu tô passando e encontro ele de novo e digo, quer saber, cara, tu vai me pagar. E aí eu vou lá e espanco ele. É diferente, né, gente? Eu não surtei, tá? Isso foi logo após, já tinha esfriado a minha cabeça, eu tava bem. E aí eu vou lá e planejo e faço isso, tá? Então aqui é bem importante que seja após essa injusta provocação, tá? Não pode ser uma coisa, aconteceu agora a provocação, depois eu vou lá, quer saber, tô vendo ele ali, agora eu vou agredir ele, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos continuar. Então essas são as causas de diminuição. Beleza, gente? Aqui no parágrafo 5º, nós temos uma outra situação, tá? O juiz aqui vai trazer uma situação de causa de diminuição de pena quando ocorrer 2 situações. Só que essa lesão, ela tem que ser uma lesão leve, tá? Ou seja, tem que ser a lesão do caput, tá? Então, o que diz aqui? O juiz, né, não sendo grave essas lesões, ele pode substituir a pena de detenção
Porque lá na lesão corporal leve é detenção de 3 meses a 1 ano, né? Então ele pode estar substituindo essa pena de lesão por uma pena de multa, né? Essa pena de detenção por multa. Ou ainda pode aplicar, né? E aí essa multa, claro, essa multa ela é de 200 mil réis e contos de réis. Gente, aí claro, nosso Código Penal é de 1940, né? É claro que o juiz vai analisar nesse caso as condições financeiras do agente que cometeu o fato e que valor que iria, de certa forma, servir como uma punição, né? Porque aí essa pessoa sente no bolso o que ela fez, né? E tem que pagar uma multa aí pro Estado em decorrência do que ela fez. Então, assim, o juiz vai analisar os valores, tá? Esse valor tá bem desatualizado, né? Até porque nós estamos em reais, não em réis, né? Mas, assim, então, primeira coisa, a lesão tem que ser leve, tá? Essa causa de diminuição aqui não se aplica à lesão corporal grave nem à gravíssima, tá? E nem a lesão corporal seguida de morte. Tá? Aqui só se aplica a lesão corporal leve. Aquelas causas de diminuições de pena, de valor social, de valor moral, tá? Da questão de injusta provocação da vítima, se aplica a todos os tipos de lesão. Até porque é uma diminuição de pena. Agora, essa daqui, ela só se aplica para lesão corporal leve. E aí, o que quer dizer aqui? Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. O parágrafo anterior é o quê? É justamente aquela situação lá. Então, o juiz pode, por exemplo, no caso de uma lesão corporal leve, que resultou em decorrência de um relevante valor moral, de um valor social, o juiz pode, então, aplicar só uma multa, tá? E se as lesões forem recíprocas? Então, assim, eu sou xingada, eu vou lá, dou soco, e o outro vem e me dá soco também. Então, a gente fica se agredindo, tá? Então, aqui eu sou tanto autora quanto vítima da lesão do outro. E o outro também é tanto autor das lesões que provocou em mim, quanto vítima das lesões que eu provoquei nele. Então, nesses casos em que a gente se agrediu mutuamente e de nós dois resultaram apenas lesões corporais leves, pode o juiz chegar e dizer, não, eu vou aplicar só uma multa para vocês dois. Tá ok? Então, olhem como isso é importante. Belezinha, gente? Vamos lá, vamos seguir. Vamos agora, então, para o parágrafo 6º, que traz o quê? A lesão corporal culposa. Olha como o legislador é bem direto, né, gente? Ele é curto e grosso. Se a lesão corporal for culposa, detenção de 2 meses a 1 ano. Ela é bem parecida com a leve, né? A leve é 3 meses a 1 ano e a culposa 2 meses a 1 ano. Então, as penas são bem brandas, né? Aquilo que o prof te falou, vai para o juizado especial. Eu tô observando aqui que eu tenho 2 gatos dormindo numa preguiça, gente. Que eu olho assim, eu acho que eu quero dormir um soninho também. Ai, gente, esses bichinhos passam tanto sono, a prof tá até com o olhinho meio caído. Vamos lá, vamos continuar. Então, assim, gente, lembrem-se que o caráter culposo, o elemento subjetivo da culpa, ele é pelo quê? É quando a gente não tem a intenção de provocar aquele ato, ou seja, não tem a intenção de provocar a lesão. O que ocorre aqui? Essa pessoa age com uma culpa consciente, ou seja, ela até imagina que isso poderia acontecer, mas ela não acredita que realmente isso pode acontecer. Então, assim, ela agiu com uma negligência, com uma imprudência ou com uma imperícia, tá? E aí, neste caso aqui, o que a gente precisa ver? Se dessa lesão corporal leve ocorrer um resultado morte, nós não temos aqui como a lesão corporal for, a lesão for culposa e o resultado culposo. Tá? A gente não tem esse tipo penal aqui. Então, assim, se dessa minha lesão corporal culposa, essa pessoa acabar morrendo, a pessoa, na verdade, vai responder lá pelo homicídio culposo, lá do 121, tá? Do artigo 121. Então, é bem importante isso aqui, tá? E outra coisa também, tá, gente? A lesão corporal, ela não pode ser uma lesão corporal culposa que envolva veículo automotor, tá? Por quê? Pelo princípio da especialidade. Lá no Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, lá no CTB, nós temos o crime de lesão corporal culposa, ou seja,
praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Quando que isso ocorre? Tá? Eu estou dirigindo e em decorrência de uma imprudência minha, tá? De uma negligência ou de uma imperícia, tá? Eu acabo atropelando essa pessoa e essa pessoa fica com uma lesão corporal, tá? E aqui não importa se a lesão corporal vai ser leve, grave ou gravíssima, tá? Ela vai responder lá pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ah, prof, mas então se eu ver um desafeto meu e eu estiver dirigindo e aí eu jogar o carro contra essa pessoa e essa pessoa quebrar uma perna, então eu vou lá pelo CTB? Aí não, né, gente? O CTB ainda é justamente culposo, tá? Então, se, por exemplo, eu tô dirigindo meu carro e eu vejo meu desafeto ali e eu desvio e atropelo ele com intenção, eu respondo por lesão corporal dolosa do Código Penal, porque eu tive dolo. O Código de Trânsito Brasileiro são as culpas, tá? Então, a prof que só tá citando uma situação aqui, ó, de uma lesão corporal que realmente foi culposa, tá? Então, toda ela foi culposa desde o início. Eu não tinha intenção de agredir essa pessoa, tá? Mas se for num veículo automotor, aí você vai aplicar o princípio da especialidade, que é o CTB, tá bom? Pessoal, a prof vai terminar por aqui, tá? Porque já tem aí 21 minutos de aula e a gente vai dar continuidade na aula 4, tá ok? Então, amanhã a gente se encontra e se você gostou aí, dá like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve para não perder nenhuma aula, tá? E continuem aí firme nos estudos. Belezinha? Um beijão no coração de vocês e até amanhã.